Você já se perguntou por que Jó, em meio ao seu sofrimento, clamou por um mediador entre ele e Deus? O que esse desejo revela sobre as limitações humanas diante da santidade divina? Será que essa busca de Jó aponta para uma necessidade universal que atravessa toda a Bíblia? E, principalmente, como esse clamor encontra a resposta definitiva na pessoa de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada profunda e reveladora. Começaremos entendendo o contexto de Jó, um homem íntegro que enfrentou perdas inimagináveis, mas cuja dor revelou uma das declarações mais intensas das Escrituras. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó capítulo 9, versículo 33. A partir daí, veremos como esse lamento se conecta a outros momentos bíblicos, onde a humanidade anseia por intercessão diante de Deus. Exploraremos a revelação progressiva das Escrituras, desde a antiga aliança, com seus sacerdotes e sacrifícios, até a promessa profética de um mediador perfeito. Passaremos pelos anúncios messiânicos, pelos salmos que falam de um intercessor eterno, até chegarmos ao cumprimento no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo afirma em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ao longo do vídeo, cada capítulo responderá a perguntas essenciais. Qual foi o contexto em que Jó clamou por um mediador? Como os sacerdotes do Antigo Testamento eram uma figura imperfeita dessa mediação? Que profecias apontavam para o surgimento de um intercessor definitivo? De que forma Cristo encarna e cumpre esse papel? O que isso significa para a nossa vida espiritual hoje? No fim, refletiremos juntos sobre como esse tema não é apenas teológico, mas profundamente prático. Afinal, se Jó ansiava por um mediador e nós já temos em Cristo a resposta desse clamor, como isso deve transformar a nossa fé, nossa oração e nossa relação diária com Deus? A história de Jó é uma das mais intrigantes e desafiadoras de toda a Bíblia. Ele é apresentado como um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Entretanto, sua vida foi marcada por uma reviravolta devastadora quando perdeu seus filhos, suas riquezas e até sua saúde, mergulhando em um sofrimento que parecia insuportável. Nesse contexto de dor e desespero, Jó não apenas questiona as razões de seu sofrimento, mas também expressa um anseio profundo. O desejo de ter alguém que pudesse interceder entre ele e Deus, alguém que fosse capaz de compreender sua fragilidade humana, ao mesmo tempo dialogar com a majestade divina. É neste ponto que encontramos uma das declarações mais comoventes das Escrituras. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó capítulo 9, versículo 33. A palavra árbitro, em algumas traduções também compreendida como mediador, traz a ideia de alguém que colocaria a mão sobre ambas as partes, representando tanto o ser humano quanto Deus, estabelecendo paz e justiça entre eles. Esse clamor revela uma verdade universal. A humanidade, marcada pelo pecado e pela limitação, carece de alguém que a reconcilie com o Criador. Jó, mesmo sem compreender plenamente o plano redentor de Deus, percebeu em sua dor a necessidade de um intermediário que pudesse preencher o abismo entre o céu e a terra. Os discursos de Jó com seus amigos mostram essa busca incessante por respostas. Ele sabia que Deus era justo, mas não conseguia entender por que sofria tanto. Reconhecia também que sua própria justiça não era suficiente para se colocar diante do Senhor. Daí surge a necessidade de um mediador, alguém que pudesse interpretar sua dor, apresentar sua causa diante de Deus, trazer alívio ao seu coração. Nesse sentido, Jó não apenas expressa um desejo pessoal, mas representa a humanidade inteira, que desde a queda no Éden vive em busca de reconciliação com o Criador. É interessante notar que Jó não pede apenas por explicações, mas por relacionamento. Seu anseio não é simplesmente compreender a lógica do sofrimento, mas ter alguém que pudesse aproximá-lo novamente de Deus. Essa é uma chave poderosa para entendermos a profundidade de seu clamor. Ele não busca um filósofo ou um juiz humano. Ele busca alguém que pudesse se colocar entre o Deus Santo e o homem sofredor. Essa passagem também nos convida a refletir sobre como a Bíblia revela de forma progressiva a obra de mediação. Jó, vivendo séculos antes da revelação completa do Messias, já antecipava em seu coração a necessidade de um Salvador. Seu clamor ecoa não apenas em sua história,
Mas ao longo de todo o Antigo Testamento, onde a figura do mediador aparece de forma simbólica nos sacerdotes e nos sacrifícios, mas nunca de maneira plena e definitiva. Portanto, o capítulo inicial dessa jornada nos mostra Jó em sua vulnerabilidade, levantando uma pergunta que atravessaria gerações. Quem poderá ser o mediador entre Deus e os homens? É essa questão que começaremos a responder a partir dos próximos capítulos, entendendo como o próprio Deus começou a preparar a resposta por meio da revelação progressiva de sua palavra. Após entendermos o clamor de Jó por um mediador, a narrativa bíblica nos conduz a um cenário em que Deus estabelece, na antiga aliança, um sistema que buscava responder parcialmente a essa necessidade: o sacerdócio levítico e os sacrifícios do templo. Desde os dias de Moisés, o Senhor instituiu sacerdotes que teriam a responsabilidade de se colocar entre o povo e ele, oferecendo sacrifícios e intercedendo em favor da nação. Em Êxodo capítulo 28, versículo 1, lemos: Depois tu farás chegar a teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Essa instituição tinha como propósito claro: representar o povo diante de Deus, oferecer expiação temporária pelos pecados. O sacerdote, portanto, era o mediador humano. Ele entrava no tabernáculo, realizava rituais e oferecia sangue de animais como sinal de purificação. Mas essa mediação era limitada. O autor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, relembra que esses sacrifícios não tinham poder de remover definitivamente os pecados, porque é impossível que o sangue de touros de bodes tire pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Assim, ainda que houvesse a figura de um intermediário, esse sistema era apenas uma sombra, um símbolo que apontava para algo muito maior que estava por vir. O dia da expiação, ou Yom Kippur, celebrado anualmente, era o ápice dessa mediação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levando sangue para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Levítico capítulo 16, versículo 34. Era um momento solene, em que se reconhecia que o ser humano não podia, por si mesmo, se aproximar de Deus. Alguém precisava entrar em seu lugar. Entretanto, o próprio fato de o ritual ser repetido ano após ano demonstrava que essa mediação era insuficiente. O pecado permanecia, e o clamor por um verdadeiro mediador seguia sem resposta plena. Nesse sentido, podemos perceber como a dor de Jó ecoava ainda na vida do povo de Israel. Cada sacerdote que se levantava, cada cordeiro que era sacrificado, cada gota de sangue derramado apontava para uma realidade futura. Era como se toda a história do Antigo Testamento estivesse gritando: precisamos de um mediador melhor, alguém que não apenas represente o homem diante de Deus, mas que una de forma definitiva o homem e Deus em uma aliança eterna. Assim, os sacerdotes e sacrifícios cumpriam um papel pedagógico. Eles ensinavam ao povo que o pecado separa, que a santidade de Deus exige justiça e que nenhum esforço humano é suficiente para reparar essa ruptura. Era uma preparação para o coração humano compreender a magnitude da obra que viria em Cristo. Sem essa etapa, talvez a humanidade não reconhecesse a profundidade da necessidade de um mediador perfeito. Portanto, ao observarmos o sistema sacrificial, entendemos que ele funcionava como uma sombra daquilo que se revelaria plenamente em Jesus Cristo. Jó clamou por um árbitro. Israel teve sacerdotes que atuaram como figuras provisórias desse papel. Mas a pergunta permanecia: onde está o mediador perfeito, aquele que pode reconciliar definitivamente a humanidade com o Criador? À medida que a revelação bíblica avança, o clamor de Jó e a limitação do sacerdócio levítico ganham novos contornos através da voz dos profetas. O Antigo Testamento está repleto de mensagens que anunciam um futuro mediador, alguém que cumpriria de forma plena aquilo que os sacerdotes, sacrifícios apenas simbolizavam. Essas profecias funcionam como sinais ao longo da estrada da história, apontando para a vinda daquele que reconciliaria definitivamente Deus e a humanidade. Um dos textos mais significativos está em Isaías capítulo 53, onde o profeta descreve o servo sofredor. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Aqui vemos claramente a imagem de um substituto, alguém que carregaria a culpa do povo,
tornando-se mediador entre o pecador e o Deus Santo. Outro ponto importante aparece no Salmo 110, versículo 4, quando Davi, inspirado pelo Espírito Santo, declara: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo aponta para um sacerdócio diferente, superior ao levítico, que seria eterno e perfeito. Diferente dos sacerdotes que morriam e precisavam ser substituídos, esse novo sacerdote permaneceria para sempre, garantindo uma mediação ininterrupta. Também o profeta Jeremias anuncia uma nova aliança, em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Ele fala de um tempo em que Deus escreveria sua lei no coração do povo e perdoaria as suas iniquidades de maneira definitiva. Essa promessa mostra que a mediação não seria mais baseada em rituais externos, mas em uma transformação interior, operada por meio do mediador prometido. Essas profecias não apenas revelavam um futuro melhor, mas também mantinham viva a esperança. O povo de Israel, constantemente oprimido por inimigos, por falhas internas, pela consciência do pecado, precisava de uma palavra de consolo e promessa. Cada profecia era como uma chama acesa na escuridão, lembrando de que Deus não havia esquecido o clamor humano por um mediador. Assim, vemos que o desejo de Jó não ficou sem resposta. Ele foi ecoado pelos salmos, reafirmado pelos profetas e projetado para um futuro glorioso. Um mediador viria, não apenas para representar o povo, mas para se entregar em favor dele. Alguém que carregaria a iniquidade de muitos e faria intercessão pelos transgressores. Isaías capítulo 53, versículo 12. Esse capítulo nos mostra como a Bíblia, de maneira progressiva, constrói a imagem de um mediador perfeito. Enquanto João ansiava por alguém que colocasse a mão sobre Deus e sobre o homem, os profetas anunciavam que esse alguém viria. O Antigo Testamento, portanto, não apenas registra o clamor, mas também a promessa. A grande questão é: quem seria esse mediador e de que forma ele se manifestaria? Essa resposta começará a se revelar com clareza nas páginas do Novo Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, finalmente contemplamos a resposta definitiva ao clamor de Jó, a limitação dos sacerdotes e as profecias que atravessaram séculos. Em Jesus Cristo, a promessa de um mediador perfeito se cumpre de forma plena e gloriosa. O apóstolo Paulo declara de maneira direta em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui, não há sombra de dúvida. Cristo é aquele que Jó ansiava, aquele que os profetas anunciaram e aquele que a humanidade inteira precisava. Jesus cumpre esse papel de mediador porque reúnem em si duas naturezas. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Como Deus, possui autoridade para perdoar pecados e reconciliar o homem com o Criador. Como homem, identifica-se com nossas fraquezas, dores e tentações. O autor da carta aos Hebreus nos lembra: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Assim, Cristo não é apenas um juiz distante, mas um mediador compassivo, que experimentou em sua carne as angústias da humanidade. O ato supremo dessa mediação se dá na cruz. Ali, Jesus assume sobre si o castigo que nos traz a paz, exatamente como Isaías havia profetizado séculos antes. Seu sangue derramado não apenas cobre os pecados temporariamente, como no sistema levítico, mas os remove de forma definitiva. Por isso, quando ele declara está consumado, João capítulo 19, versículo 30, encerra a necessidade de sacrifícios contínuos. A ponte entre Deus e os homens está estabelecida de uma vez por todas. Além disso, a ressurreição de Cristo confirma que sua obra mediadora não foi apenas um ato histórico, mas uma realidade eterna. Ele vive para sempre e continua intercedendo por nós. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, lemos: Portanto, pode também salvar perfeitamente se por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, sua mediação não terminou no Calvário, mas continua hoje, no céu, diante do trono do Pai. Essa mediação de Cristo não se limita à questão do perdão dos pecados. Ela também nos garante acesso direto a Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, somos convidados: cheguemo-nos, pois,
com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aquele abismo que Jó via entre si e Deus agora está superado. Já não precisamos de sacerdotes humanos nem de sacrifícios repetitivos. Temos em Cristo livre acesso à presença divina. Dessa forma, Jesus é o mediador perfeito porque ele não apenas fala de Deus aos homens, mas também leva os homens a Deus. Ele não oferece sacrifícios de animais, mas a si mesmo como sacrifício vivo e perfeito. Ele não serve por um tempo limitado, mas permanece para sempre como nosso intercessor eterno. Neste ponto da nossa narrativa, percebemos como todo o Antigo Testamento converge para Cristo. O clamor de Jó encontra resposta, o sacerdócio encontra seu cumprimento e as profecias se realizam. Jesus é a ponte definitiva, o único que coloca a mão sobre Deus e sobre o homem, unindo-os em uma nova e eterna aliança. Compreender que Jesus é o mediador perfeito não é apenas uma verdade teológica distante, é uma realidade que transforma profundamente a vida daqueles que nele creem. O clamor de Jó, que parecia ecoar no vazio, hoje encontra resposta em nossa experiência diária de fé. A mediação de Cristo não apenas nos reconcilia com Deus em termos espirituais, mas redefine a maneira como vivemos, oramos e enfrentamos os desafios da vida. Em primeiro lugar, a mediação de Cristo nos dá acesso direto a Deus. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isso uma vez por ano. Mas, com a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus capítulo 27, versículo 51, simbolizando que o acesso à presença de Deus foi aberto para todos que creem. Isso significa que hoje podemos orar com confiança, sabendo que nossas súplicas são ouvidas, porque temos um intercessor que apresenta nossa causa diante do Pai. Em segundo lugar, a mediação de Cristo nos traz segurança e paz. Muitos vivem atormentados pelo peso da culpa e pela lembrança de seus pecados. Mas o apóstolo João nos assegura em 1 João capítulo 2, versículo 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa verdade nos liberta da condenação e nos dá esperança. Sabemos que não dependemos da nossa própria justiça, mas da justiça perfeita de Cristo. Em terceiro lugar, a mediação de Cristo nos chama a viver uma vida de santidade e gratidão. Se Ele se entregou por nós e continua intercedendo em nosso favor, como não responder a esse amor com obediência e entrega? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A mediação de Cristo não é uma permissão para viver de qualquer forma, mas um chamado para uma vida transformada pela graça. Outro impacto fundamental é que a mediação de Cristo nos dá esperança em meio ao sofrimento. Jó clamou em sua dor por alguém que pudesse compreender sua aflição. Hoje, nós temos em Cristo alguém que conhece a dor humana, que chorou, que sofreu, que foi rejeitado. Ele é o mediador que não apenas intercede, mas que também se compadece. Por isso, quando enfrentamos doenças, perdas ou tribulações, podemos nos lembrar que temos um intercessor que entende nosso coração e que promete estar conosco até o fim. Mateus capítulo 28, versículo 20. Por fim, a mediação de Cristo também nos fortalece na missão de sermos embaixadores da reconciliação. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 20 que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Isso significa que, assim como fomos alcançados por esse mediador, agora somos chamados a levar essa mensagem a outros, proclamando que há esperança, perdão e vida nova em Jesus. Portanto, a mediação de Cristo não é apenas uma doutrina a ser estudada, mas uma realidade a ser vivida. Ela toca nossas orações, nossa paz, nossa santidade, nossa esperança e nossa missão. Jó ansiava por um mediador. Nós vivemos na plenitude dessa promessa. Essa consciência deve nos conduzir a uma vida de fé mais profunda e de comunhão constante com o Senhor. Ao final dessa jornada, podemos perceber como o clamor de Jó atravessou séculos e encontrou resposta definitiva em Cristo Jesus. Jó, em sua dor, expressou uma necessidade que é, na verdade, universal.
A distância entre Deus e o homem causada pelo pecado exige um mediador. Ele disse: Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó capítulo 9, versículo 33. Essa frase ecoou como uma súplica desesperada da humanidade. Mas, ao olharmos para a revelação progressiva das Escrituras, entendemos que Deus nunca deixou essa oração sem resposta. Primeiro, ele instituiu sacerdotes e sacrifícios que apontavam para a realidade de que pecado separa e de que o ser humano precisa de intercessão. Depois, por meio dos profetas e dos salmos, anunciou a chegada de um servo que sofreria, carregaria nossas dores e se tornaria sacerdote eterno. Finalmente, no Novo Testamento, essa promessa se materializou na pessoa de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Ele não apenas simbolizou essa mediação, mas a realizou de forma plena ao entregar-se na cruz e ressuscitar, abrindo para nós o caminho da reconciliação. Hoje, essa verdade deve nos encher de esperança e confiança. Não estamos sozinhos em nossas dores, como Jó se sentia. Temos alguém que compreende nossas fraquezas, que intercede por nós diante do Pai e que garante acesso direto ao trono da graça. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa é a resposta ao clamor humano. Não mais distância, mas proximidade. Não mais culpa, mas perdão. Não mais solidão, mas comunhão com o próprio Deus. Diante dessa realidade, somos chamados a viver com fé renovada, gratidão e compromisso. A obra mediadora de Cristo não apenas nos reconcilia, mas também nos envia ao mundo como embaixadores da reconciliação, levando a outros a mensagem de esperança e salvação. Assim como Jó ansiava por alguém que colocasse a mão sobre ele e sobre Deus, agora nós podemos proclamar com alegria: esse mediador já veio, está vivo e continua intercedendo por nós. Portanto, a reflexão final é simples e poderosa. Jó olhou para o futuro em busca de um mediador. Nós olhamos para o passado, para o presente, e vemos que esse mediador é Jesus Cristo. A grande pergunta que fica é: como temos vivido diante dessa realidade? Reconhecemos a Cristo como nosso mediador? Temos nos aproximado do trono da graça com confiança? Temos partilhado essa mensagem com os que ainda não conhecem a reconciliação? Que este vídeo seja mais do que um estudo bíblico, que seja um convite à experiência viva com o mediador que Jó desejou e que hoje está disponível para todos nós. E, se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa verdade e deixe nos comentários a sua reflexão. Como a certeza de que Cristo é o seu mediador tem transformado sua vida.